Irmãos, eu peço que você abra sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 6. Tem dias, eu falo aqui sempre, tem dias que, se eu pudesse ter vou dizer assim, se eu pudesse ter o poder da escolha, eu escolheria ficar adorando o dia todo, Eu falo que hoje é um dia desse, louvor, uma bênção. E louvado seja o Senhor, nós atraímos a presença do nosso Pai para esse lugar. Então, João capítulo 6, enquanto você abre sua Bíblia, nós vamos ler a partir do verso 41. Essa palavra, ela vem após dois eventos miraculosos, da parte de Jesus. Uma foi quando ele repartiu, vocês já localizaram, João capítulo 6, a partir do verso 41. Uma foi quando ele repartiu, os pães e os peixes. E a segunda foi quando Pedro andou sobre as águas, Você vai encontrar isso no Evangelho de Mateus, João não trouxe. Mas o que é muito interessante, eu estava ali, no momento de adoração e oração, e me veio à mente a imagem do meu pastor, E quando me veio essa imagem à cabeça, eu passei cálculo de padaria, assim, rápido, acho que uns 7 anos, 8 anos, no banco de uma igreja, ouvindo um homem de Deus pregar. E algo que eu estava em oração ali um pouco antes, eu conseguia ver domingo após domingo, encontro após encontro, reuniões após reuniões, orações após orações, eu conseguia ver um homem atrás de um púlpito com brilho nos olhos. Durante os 7 ou 8 anos que nós passamos naquele lugar, ouvindo aquele ministro, aquele homem levantado por Deus para pregar a palavra, eu sempre conseguia olhar nos olhos dele, A gente chegou a comentar algumas vezes, a gente até comentou sobre isso, Eu conseguia ver um brilho nos olhos dele, um brilho de um homem apaixonado por Cristo. E a minha oração, hoje, é que cada um de nós, quando nós venhamos a falar do nosso Salvador, do nosso amado Jesus, é que nós tenhamos aquele mesmo brilho, sabe? O brilho onde você consegue perceber por trás de um óculos, que ele usava óculos, eu conseguia ainda assim perceber que existia a presença. Então, em nome de Jesus, que onde quer que você esteja, onde quer que você fale das coisas que Jesus tem feito, dos acréscimos que Ele tem colocado na sua vida, que você tenha aquele mesmo brilho. E eu oro por esse brilho nos meus olhos também, em nome de Jesus. Então, João capítulo 6, vamos ler aí a partir do verso 41. Amém? Todos acharam? Ou misericórdia? Amém? Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu Jesus: parem de fazer-me críticas. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Eu sou o pão da vida. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei para a vida pelo mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Eu vou repetir, eu acho que a igreja não ouviu. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma, como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos de seus discípulos disseram:
dura essa palavra. Quem consegue ouvi-la? Verso 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde antes estava? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse, que se ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também vão querer ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Algumas traduções vão trazer assim, o Cristo de Deus. Então Jesus respondeu: não fui eu que os escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que embora fosse um dos 12, mais tarde haveria de traí-lo. Vamos ler só até aí. Algo que eu sempre comento, né, toda vez que venho falar sobre uma palavra aqui na frente, é que nenhum de nós, como igreja, fomos chamados para julgar ninguém. Na igreja, ela foi chamada para atender o propósito de Jesus acerca de pregar salvação, de pregar vida eterna. E quando eu falo sobre isso, que você entenda que o Evangelho, assim como Jesus confrontou os 12, assim como Jesus confrontou os outros discípulos, e nós conseguimos ver na palavra que alguns acabaram abandonando, né? A palavra diz, e alguns deixaram de segui-lo. O Evangelho também é confronto. Então que você tenha no seu coração nesse momento, que eu não estou aqui na frente, eu não vim aqui em pé para apontar o dedo para ninguém. Não vim aqui como faziam os fariseus para jogar pedra em ninguém, mas eu vim para compartilhar com vocês uma verdade que até hoje restaura vidas e uma verdade que é o único caminho para a vida eterna. E eu queria falar sobre essa mensagem, e o tema dessa mensagem é uma pergunta: quem é Jesus para você? É uma pergunta que todo homem e mulher de Deus devia se fazer, né? O que é que Jesus representa para a minha vida? Quem é Jesus para mim? E eu queria fazer algumas perguntas e separar essa palavra em alguns temas. O primeiro deles: por que você aceitou Jesus? Para você saber quem Jesus é para você, a primeira pergunta que você tem que fazer é essa, né? Vem cá, mas por que eu aceitei Jesus? Você lembra do dia? Você lembra do dia? Lembra? Como é que você estava naquele dia? O que é que passava no seu coração naquele dia? Foi debaixo de choro? Foi debaixo de sorriso? Foi de repente no chão? Como foi que você aceitou Jesus? E quando eu falo sobre aceitar Jesus, você tem que entender que você, naquele exato momento, você recebeu um toque do Espírito Santo. Porque a aceitação de Jesus é por fé. Ainda que de repente, como eu já ouvi um testemunho de pessoas falarem assim: eu não tinha mais escolha, eu não tinha mais o que fazer, eu não tinha nenhum outro caminho para ir, aí eu decidi aceitar Jesus. Mas naquele momento que você faz a entrega, você recebeu um toque do Espírito Santo. Você recebeu um toque do Espírito do próprio Deus, que te ama, que sempre te amou e que sempre esteve de braços abertos para te esperar. Só que quando nós falamos sobre por que você aceitou Jesus, você tem que entender que a partir daquele momento você passa a ter acesso à vida eterna, amém? Amém? E quando você passa a ter acesso à vida eterna, o Espírito Santo do próprio Deus, ele começa a estar dentro de você, te orientando por tudo aquilo que você tem que fazer na vida. Só que o que não dá, irmãos, muitas vezes, é para a gente agir de qualquer jeito. É para a gente andar, caminhar todos os dias da forma com que a gente bem entende. E somente nos momentos de dificuldade nós procurarmos o Senhor. E isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente tem que ter o cuidado para a gente não se transformar no que eu chamo de crente fast food. Vocês sabem o que é fast food? É o lugar onde você se alimenta, que você só busca o socorro rápido. Você só vai atrás quando você tem a necessidade de algo. Então, essa tem que ser a primeira coisa que você tem que ter na mente. Existe um caminhar para a tua vida que Deus quer. Que o Espírito Santo que habita dentro de você está te orientando todos os dias.
Quem de nós, e você não precisa levantar a mão, porque eu já passei diversas vezes por isso, porque sou falho, meu pai sabe, mas quantos de nós muitas vezes temos uma atitude ou uma omissão que a gente fica com aquele coração pesado? Muitas vezes a gente acaba fazendo por orgulho ou por vaidade. Eu conheço um homem que tem recursos financeiros bem abastados. E eu vou usar esse exemplo para que você tome esse exemplo para a sua vida a respeito de decisões. E ele chegou numa concessionária e existe um carro Pajero, né? Pajero, Mitsubishi. É um carro que hoje eu creio que está num valor bem expressivo e bem elevado. É um carro mais de 200 mil reais, eu imagino hoje. Deve dar mais de 200, né? E ele tinha comprado um carro e ele foi perguntar para a pessoa que tinha vendido o carro para ele umas semanas antes. E ele perguntou assim: vem cá, olha, bonita essa cor, uma cor pérola, né? Aí falou assim: ó, bonita essa cor. Quanto é que está custando esse carro? Ele já tinha comprado um há umas semanas atrás. E a pessoa fala para ele assim: ó, seu fulano, mas esse carro não dá mais. O senhor já comprou um, esse carro não dá mais para o senhor comprar. Ou seja, a resposta do vendedor foi errada. Ele queria saber o preço. E o que é que vocês acham que ele fez? O que é que vocês acham que ele fez? Ele comprou o carro, tendo um em casa, querido. Entendeu? Só para mostrar que ele tinha sim a capacidade de comprar. Só para mostrar que ele podia fazer o que ele queria. Você entende isso? E muitas vezes a gente recebe a instrução, varões de guerra, sempre falo muito com os homens, né? A gente recebe a instrução da pessoa que está do nosso lado. E ela fala assim: olha, eu acho que não é legal. Aí o que é que a gente faz? Ah, mas, né? Eu falei que eu vou fazer. Sim ou não, irmãos? Sim. Aí é o momento que mesmo fazendo, a gente fica com o coração pesado. E fala assim: poxa, não deveria ter feito. Aí nós que somos homens de Deus, as mulheres também agem assim, mas muito mais os homens, né? Nós que somos homens de Deus, o que é que nós vamos fazer em seguida? Porque somos homens de Deus, amém? E o que é que nós vamos fazer em seguida? O Senhor resolve. Olha onde eu me meti, o Senhor sabe, eu não deveria ter feito. Eu sei que eu fui ensinado, eu sei que eu fui alertado, que eu não deveria seguir esse caminho. É ou não é assim, irmãos? É assim. Mas não tem que ser assim na nossa vida, né? Eu dei um exemplo para que você entenda, por algo que poderia ser totalmente evitado. Você compreende isso? E o que é dessa história que eu estou contando para vocês é um testemunho, né? Não é meu, mas é de uma pessoa próxima. E o pior é que assim, existia um banco lá dentro da concessionária, e por meio desse banco que tinha sido comprado o carro, porque a taxa era melhor. Então, no mesmo momento, ele falou: não vou comprar não, peraí. Tá. Ligou pro gerente do banco dele e falou: olha, eu tô querendo comprar um carro assim. Não, pode liberar, pode comprar. Ele foi e comprou, saiu com o carro. Aí mais tarde, o que é que ele fez? Vendeu o carro. Vocês acham que ele conseguiu vender mais caro do que ele comprou? Não. Teve o quê? Prejuízo. Qualquer semelhança na mera coincidência. Com as decisões que, se nós não ouvirmos os alertas do Senhor na nossa vida, nós vamos acabar enquanto se deparando com elas. Porque quando a gente fala sobre prejuízo, é muito fácil nós falarmos sobre prejuízo financeiro, né? Não, prejuízo financeiro todo mundo entende. Só que existe prejuízo que pode ser dentro da tua casa, dentro do teu relacionamento, pode ser no teu ambiente de trabalho. Pode ser decisões que muitas vezes a nossa ansiedade nos leva para um lugar em que nós teremos somente prejuízo em áreas importantes da nossa vida. E que muitas vezes vão dar muito trabalho para desfazermos aquilo. Um outro aspecto importante, quando eu pergunto por que, né, que você confessou Jesus, quando eu falei sobre você lembrar do dia, você como homem e mulher de Deus, pessoas estão te observando a todo momento. Onde quer que você ande, eu sempre falo sobre isso, mas vale um exemplo do que uma tonelada de palavras. Aquela história do faça o que eu faço, não, como é? Faça o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É isso, né? Isso para uma criação de filho é uma tragédia. Entendeu? É uma tragédia. Se você não for exemplo daquilo que você não quer que ele faça, você não vai servir de exemplo. Ele vai acabar arrumando outros exemplos na rua. Você compreende isso? Você fala assim: não quero que beba, não quero que fuma, não quero que saia. Não quero que você se depare no celular, que você veja pessoas desnudas e você bota um filme na televisão da tua casa, onde está passando exatamente isso. Em algum momento, irmãos, ele vai se questionar, ele vai olhar e vai dizer assim: mas espera aí, por que eu não posso? E o papai pode.
Em algum momento, quando você ensinando sobre o seu Deus para ele vai se questionar assim: poxa, mas por que o Deus do papai deixa ele e não deixa eu? Porque em algum momento, no meio da educação, você vai usar assim: olha, filho, isso aqui é errado, isso daqui Deus não permite, sim ou não? Sim. Aí a criança, olhando e vendo que Deus não permite, ela fala: poxa, mas por que esse Deus que papai está me ensinando pode para ele e não pode para mim? Isso eu chamo de testemunho atraente. É quando você, sabe o brilho nos olhos que eu falei no início? É quando no seu caminhar, quando as pessoas te observam, muitas vezes sem você abrir a boca para nada, elas conseguem perceber que você tem Deus. Eu testemunhei um tempo atrás o exemplo do homem do barco da Bíblia. Vocês lembram disso? Testemunhei aqui sobre ele, do encontro com ele. Aquele homem, quando ele abriu a boca, eu sabia que ele tinha Deus. Tamanha mansidão e amor que aquele homem derramou. Na primeira frase: bom dia, você me perdoe, eu sei que ainda não abriu a agência bancária, é que eu tenho uma necessidade, eu creio que você pode me ajudar. Ele não me falou nada de Jesus, ele não me disse nenhum versículo bíblico, mas quando ele abriu a boca, eu sabia que era um homem de Deus. A pessoa que fez, irmãos, com que meu coração se abrisse para receber Jesus, com certeza foi minha esposa, né? Tive discipuladores na época também, mas existiu uma mulher chamada Irmã Socorro, que quando eu fui para um encontro, ela foi testemunhar sobre perdão. E às vezes, sabe o que acontece com a gente, irmãos? Quando eu falo sobre homens e mulheres de Deus, você pode adentrar por um lugar, você pode entrar num lugar, como já aconteceu comigo, e você olhar de repente para quem vai lá na frente pregar, ou você olhar de repente para quem é levantado para fazer uma oração, e você faz aquele questionamento que não vem de Deus: o que vai ensinar para mim, meu irmão? Sim ou não? Sim. Porque eu tenho uma notícia para dar para você: esse aqui é o único lugar onde o doutor se senta e fica olhando para um analfabeto falar, porque ele tem Deus. Só na igreja, irmãos. Você pode buscar em qualquer outro lugar, em qualquer outro ambiente, você não vai conseguir ver um analfabeto ensinando um doutor. Somente na igreja. E aquela mulher, quando ela foi lá na frente, e eu tinha ido para esse encontro, era a minha última tentativa de salvar meu casamento. Quando ela subiu, que eu olhei, eu falei: oh meu Deus, né? Eu vim até aqui, meu pai, queria tanto que fosse o pastor, a pastora, um supervisor, um líder, meu irmão. Que essa mulher, meu Deus. Aí demorou até ela abrir a boca e falar assim: vim falar com você sobre perdão. E ela começou a falar. Foi uma mulher que foi agredida pelo marido, fisicamente, verbal, enfim, durante mais de 20 anos, né? E em determinado momento o marido entendeu que tinha que sair de casa, não prestava mais morar com ela. Ele foi e saiu de casa. E o que é que ela fez? Já tinha se convertido a Cristo, permaneceu em oração pelo marido. Passaram-se os anos, o que aconteceu com o marido? Foi acometido de uma enfermidade, câncer. Aí a pergunta de prova é: o mundo recebe quem está doente? O mundo recebe quem está doente? Não, ele rejeita. Para onde é que ele voltou, irmãos? Para a casa da mulher, depois de alguns anos. E o que é que ela fez, irmãos? Aí, né? Mulher de Deus, vem que eu vou cuidar de você. Meu irmão cuidou do cara até ele partir para a glória. Até ele partir para a glória. E ela estava falando sobre perdão. Aí onde é que estava a diferença? Ela falou que quando passaram meses, né, depois que ela passou cuidando dele, e ela ainda tinha aquela mágoa no coração. Aí olha como Jesus faz, né? Como Jesus é lindo, né? E ela tinha aquela mágoa no coração. Ela dava água, ela dava comida, mas era assim, ó: toma, quer comida? Toma água. E não falava nada. Ele queria discutir, às vezes ela não falava nada. Só que chegou um dia que ela acordou mais cedo do que ele, ela foi orar. Quando ela voltou, ela falou que ela via um bebê na cama. Ela falou que o amor de Cristo invadiu ela de uma tal forma que ela queria carregá-lo no colo. Entendeu? O homem faz o terminal de câncer numa cama, irmãos. Não parece com um bebê, mas olha o olhar transformador de Cristo. E ela queria carregá-lo no colo, e ela falou que foi. E quando ele acordou, ela estava chorando ao lado da cama, falando assim: eu queria ter uma oportunidade de ter uma vida diferente com ele. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer esse milagre. Cura ele, Senhor. Por mais que ele não queira ficar nessa casa, mas cura. Você entende isso? Ou seja, um testemunho atraente. Aquele homem, ele acordou diante dessa oração. Mas sabe o que ele fez? Ele se virou para ela e falou assim: Socorro. Eu falei até o nome da irmã, mas louvado seja Deus, que é testemunha, irmã Socorro. Ela sabe, é uma bênção, é testemunho na igreja. Ele falou assim: Socorro, eu confesso para ti que eu não entendo, mas me apresenta esse teu Deus. E aquele homem hoje está nos braços do Pai, se converteu a Cristo naquele dia. Você consegue compreender isso, irmãos? Ou seja, um testemunho atraente,
um testemunho que toca, um testemunho onde as pessoas somente te observar, elas vão saber que você tem Jesus. Então esse é o que deve parar no seu coração do porquê que você aceitou a Cristo. Porque quanto mais você ora, irmãos, mais você ora, quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, mais você vai tendo e entendendo a necessidade de um Salvador. Mais você vai conseguindo perceber que por meio das suas forças você não vai conseguir. Esse é o toque do Senhor na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Um outro aspecto, uma pergunta que eu tenho para fazer para você também. A palavra, ela ainda te escandaliza? Você ainda tem vergonha por conta da palavra? A palavra ela ainda te envergonha? Porque nós conseguimos ver que os discípulos de Jesus se escandalizaram, né? Alguns deles até abandonaram, só para você entender, né? Às vezes a gente fala assim, os discípulos de Jesus, a gente sempre pensa nos apóstolos, né? Sempre pensa nos 12. Mas você vai conseguir ver que a partir da Bíblia, que muitos discípulos os seguiam. Ele escolheu 12, mas eram vários discípulos. Tanto que essa palavra diz, e a maioria dos discípulos se afastaram dele, permaneceram os 12. Você compreende isso? Só que a pergunta que eu falo para você, a palavra de Deus, ela ainda te escandaliza? Ela ainda te envergonha? Será que você... Opa, glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o Senhor. Bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tem lugar, pode chegar aí. Louvado seja Deus. Então, a palavra, ela ainda te escandaliza? Você ainda tem vergonha de falar de Jesus? Porque, irmãos, eu vou falar por mim, tá? Quando eu me converti, eu tinha vergonha de falar. Mesmo tendo a certeza que Jesus era o Salvador da minha vida, mesmo tendo a certeza que Ele tinha restaurado a minha casa, mesmo tendo a certeza que Ele tinha restaurado o meu relacionamento, mesmo tendo a certeza que meus filhos necessitavam de salvação também, eu tinha vergonha de falar de Jesus. Eu não tive a ousadia, sabe? A ousadia necessária de colocar aquilo para fora. Eu não tive. Não busquei a oração, esse espírito de ousadia, sabe? Para falar da verdade de Cristo, assim que houve a minha conversão. Só que aconteceu, quando foi um dia, eu trabalhava numa área de shopping e fui almoçar. Quando eu fui almoçar, eu estava de costa e o Senhor falou comigo para eu me virar, porque não sei se era filha de um homem convertido, não sei. Até hoje eu não tive esse discernimento, mas ele falou assim, tá querendo ter intimidade com a moça. Quando eu virei, era um homem de uma idade como eu tenho hoje, mais de 40 anos, e uma mocinha muito jovem, não sei se ela tinha 14 anos ou 15 anos. Então aquilo me incomodou profundamente, porque não foi algo de eu chegar no lugar e olhar, eu sabia que era um alerta de Deus. Então o que é que eu fiz? Eu entrei naquela luta, puxa, mas como é que eu faço, né? Vou, não vou, o que é que eu faço? Eu tenho que impedir. Só para vocês terem ideia do absurdo que eu fiz, eu vi uma roda de jovens assim, né? Jovens de colégio. Aí eu puxei o dinheiro do bolso e falei, já sei, eu vou dar para um menino desse e falar assim, olha, sai daí que ele quer te pegar, entendeu? Para tipo assim, dar uma envergonhada no cara, né? Eu peguei, meti a mão no bolso e falei, já sei, né? Ou seja, pensando que estava agindo a favor do Senhor, né? Aí quando eu meti a mão no bolso, cheguei lá com os meninos, falei, pessoal, olha, deixa eu falar um negócio aí. Todo mundo olhou para mim, né? Aí me veio de novo o novo alerta do Senhor, olha, o homem vai bater no menino. Ele ia envergonhar o cara ia bater no menino. Ou seja, ia ser duas tragédias, né? A primeira que eu não estava fazendo, a segunda... Aí eu falei, não, deixa quieto. Eu fui, voltei, sentei na cadeira lá perto, meu irmão, fiquei naquela batalha. Sabe qual foi a consequência disso? Eu não fiz. Eu era um homem recém-convertido e tive vergonha. Aí fui pro meu local de trabalho, aí já... O senhor sabe. Fui lá para trás pro banheiro para chorar. O senhor, eu sou um covarde. Eu vejo o senhor levantando homens valentes na Bíblia. Por que o Senhor me tocou, me deixasse lá? Aí a gente entra naquele, né? No momento de choração, né? Não é nem oração, é choração. É lamento, é pranto, é lágrima. O que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho condição de confrontar um cara que eu nem conheço. Se for a minha casa, minha filha, tá? Comecei a falar. Podia ser minha filha lá, Senhor. Por que eu não fui, de repente, a filha de alguém? Fiquei com aquele pesar durante semanas. Só que eu quero trazer uma notícia para você. Não importa o pesar que você tem hoje no coração. Existe um refrigério no Senhor. Existe um lugar de conforto, um lugar de consolo. Eu fui buscar esse consolo e comecei a orar, Senhor, me perdoa, e pedia para Ele, sabe qual foi a minha oração? Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance, Senhor. Não me abandona não, eu quero ser homem, que eu quero semear Teu reino aqui nessa terra. Então eu falava para Ele, me dá mais uma chance. Eu orei por uma chance. Passou um tempo depois, eu estou entrando na minha sala e eu me deparo com a cena. De novo, um homem mais velho, só que dessa vez um garoto mais jovem. E quando eu olhava para aquele homem, eu via que ele tinha trejeitos afeminados. Então me parecia que ele estava tentando assediar o jovem. E o Espírito Santo veio e me encheu. Falou assim, olha, está assediando aquele jovem.
Eu falei, uma nova oportunidade. O que vocês acham que eu fiz, querido? Eu relutei de novo. Aí relutei, sentei na minha mesa e olhava ele conversando. Eu falei, meu Deus, inquieto. Aí, não, agora eu vou lá. E saí da porta, tinha um banheiro próximo. Quando eu estou saindo na porta, entrei no banheiro. Homens de Deus, mulheres de Deus, andem com homens e mulheres também de Deus. Eu não sabia essa época, fiquei sabendo esse dia, mas o vigilante, que era o porteiro, era um pastor, e eu não sabia. João, seu João. Rapaz, eu fui no banheiro, aí me ajoelhei no banheiro, falei, Senhor, me dá forças, eu não consigo só. Quando eu saí do banheiro, eu falei, meu irmão, vou lá, né, com o olho já, sabe, sangue nos olhos, meu irmão, cheio de Jesus, né. Quando eu abri a porta do banheiro, meu irmão, o seu João olhou para mim e falou assim, Valente, vai lá que Deus é contigo, vaso. Meu irmão não tinha falado nada para ninguém. Você consegue compreender como é que Deus age? Valente, vai lá que Deus é contigo, vaso. Eu falei, amém, meu irmão. Abre a porta aí e tal. Fui lá, né? Já queria chegar dando uma voadora, né? Pá, no cara. Mas não pode, né? Aí o que é que eu fiz? Fui lá, cheguei. Vamos, você dá licença, bom dia. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Tem um plano de Deus lindo para sua vida, meu irmão. Você tem uma vida pela frente, se ninguém nunca te falou isso, Jesus te ama. Comecei a falar só pro jovem, né? Só que falava pro jovem meio aqui assim, que eu sentia que o cara ficou irado, né? Queria... Aí ia virar o giraia lá, né, irmão? Se o cara bota pra cima, a gente tem que se virar, né? Irmão, Deus é contigo. Tá, eu falei pra ele um monte de coisa, abençoei. Aí olhei pro cara, o cara pra mim, né? Falei, meu irmão, Deus te abençoe também, querido. Tá? Virei de costas. Meu irmão, eu não lembro nem como eu cheguei lá, sabe? Você volta, parece, né? Parece que você está na nuvem assim, né? Parece que você volta planando, entendeu? Mas são esses momentos, irmãos, que a gente tem que perceber que a gente vence a vergonha. Se você tem orado por isso, você vai enfrentar situações em que você vai ser levantado para falar de Deus. Existe um lugar onde você anda todos os dias que quem está andando lá é você. Esse lugar onde você coloca a planta dos pés é exatamente o lugar onde Jesus quer que você semeie a palavra dele. Você consegue compreender isso? Se você vai todos os dias para o mesmo lugar, se você vai para o seu trabalho, se você atende pessoas, é esse lugar que você tem que disseminar as verdades de Cristo. E semear a verdade nem sempre é assim, ô irmão, senta aí, beleza? Ó, Mateus 1, abre aí, tem Bíblia? Não, peraí que eu vou te dar uma, vamos ler junto. Não é assim. Pode ser assim, se Deus mandar, mas geralmente não é assim. É quando você numa conversa, você fala, cara, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. É quando você tem uma conversa com pessoas que você tem intimidade. E acontecem coisas correlatas na tua vida que você conseguiu ver que houve solução. Para situações que não tinham mais saída, você consegue ver que houve uma presença e um toque da parte do Senhor que transformou a história. E é quando você fala para a pessoa, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Você consegue compreender isso? Então, que você tenha esse testemunho atraente e que você vença qualquer vergonha. Olha, 2 Timóteo capítulo 4, a palavra diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, isso é Paulo, né, ensinando a Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, há que se julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino. Eu o exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Ou seja, você tem que entender que se no passado de repente você teve algum momento em que você realmente se envergonhou, que você tem uma nova oportunidade de fazer diferente hoje. Você entende isso? Uma nova oportunidade. Não é para você brigar com ninguém, não é para você causar contenda no lugar que você está, não é para isso não. Mas para que você não se escandalize com as verdades de Cristo. Se de repente tem algo que confronta aquilo que você está vivendo hoje, ore ao Senhor. Eu não vou ter o poder eu não tenho poder nenhum aqui, sabe? Nenhum, de convencer ninguém de algo errado, entendeu? Não tenho poder. A gente pode acessar para a lógica, né? A gente pode acessar para os cálculos matemáticos, biologia, física, química, a matéria que for. A gente não convence ninguém do erro, mas o toque do Senhor é mais que suficiente para mudar a história, mais que suficiente. Então que você possa buscar nele, se render a ele para que você experimente esse toque. Um outro aspecto, você tem fé de crer em Jesus? Você tem a fé de crer em Jesus? Essa é uma outra pergunta que nós temos que fazer. Você tem a fé de crer em Jesus? Porque Jesus, até para os 12, ele olhou e falou assim, eu sei que tem alguns de vocês que não creem.
Ele não falou assim, tem um de vocês, ele falou, tem alguns de vocês que não creem. Irmãos, uma pergunta clássica para o seu coração: por que você está aqui hoje? O que é que te fez? Eu já fiz essa pergunta uma vez, né? O que é que te fez levantar cedo e se dirigir até aqui hoje? Tenho uma outra pergunta para fazer para você: você é bom? Você é uma pessoa boa? É uma pergunta válida para cada um de nós. Você é bom? E ninguém melhor do que Deus e você se conhece, né? E a pessoa do seu lado também. Aí eu tenho uma terceira pergunta: qual é o tamanho da sua dependência de Cristo? Qual é o tamanho da sua dependência? Porque quando nós falamos, se você tem fé para crer em Jesus, vou fazer uma pergunta básica, mais básica, que responde muito do nosso relacionamento com Deus. Você está em casa, aí de repente teu filho olha para ti e fala assim: estou com dor de cabeça. Ou tua mulher fala para você, ou teu marido. Qual é a primeira coisa que vem na sua vida? Primeira coisa que vem na sua mente? Dipirona. Olha aí. São momentos, irmãos, simples, muito simples, que vai medir exatamente como você está no relacionamento com Deus. Entendeu? Porque se você lê na Bíblia que Jesus cura, você consegue ver o registro histórico de Jesus curando. Profetas, homens de Deus, você muitas vezes já experimentou isso na vida. Por que a tua primeira atitude não é impor as mãos sobre a cabeça da pessoa e falar assim: olha, irmão, ser curado em nome de Jesus? Eu não tenho nada contra remédios, irmãos. Eu creio que o Senhor deu a sabedoria para o homem, para ele poder avançar dentro da química, da biologia, da medicina, da fisiologia, para medicar pessoas. Eu creio nisso com afinco. Mas você, como homem e mulher de Deus, o teu primeiro socorro, o teu primeiro toque tem que ser o Senhor, não tem jeito. Você tem que entender isso. Teu primeiro toque, tua primeira atitude, teu primeiro avanço, a primeira memória que tem que vir na tua mente: meu irmão, eu sirvo a um Deus que salva e cura, então ser curado em nome de Jesus. Faça a sua oração. Porque se não sabe o que vai acontecer, você vai se comportar exatamente como todo mundo se comporta. Aí você não vai viver o extraordinário de Deus. Mas quando você escolhe de uma forma diferente, ter uma atitude diferente, aí é quando você começa a viver o extraordinário. Então a pergunta que eu faço para você: você tem fé de crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você tem fé em crer em Jesus que ressuscita mortos? Eu lembro que uma palavra que o Senhor me deu a oportunidade de ministrar lá na DPB Cidade Nova foi sobre o agir do Espírito Santo. E foi numa semana que eu vi um homem ensinando sobre o agir do Espírito Santo. E, irmãos, eu acho que nem 5 apostilas poderiam resumir o que o homem ensinou. Ele era tão complexo, tão complexo. Eu falei: nossa, mas eu leio na Bíblia, é tão simples, sabe? Tão simples. E era uma série de normas que você tinha que fazer, a forma. Eu falei: não, está errado. Eu fui pregar sobre isso. E eu lembro que e fique isso no seu coração, que você daqui para frente, se não fez, que você faça. Talvez a maioria de nós já fomos a um velório, né? Porque eu já fui em alguns. Mas você, quando entra no velório, geralmente pessoas te abordam, você fala com as pessoas, você pede ao Espírito Santo para que, né, traga paz ao coração, para que cure. Mas você chega lá na cabeça do morto, bota a mãozinha assim e fala: Senhor, e faz aquela oração. Você já fez isso? Né? Porque, irmãos, não tem jeito. O dia que você me vê no velório, você vai ver, geralmente estou lá na cabeça do morto, entendeu? Orando. E a oração eu sempre coloco assim: Senhor, que baita oportunidade de testemunhar a tua glória nesse lugar. Vai se converter todo mundo aqui, como existe testemunhos de conversão em massa. Já pensou, irmão? Você está lá, você coloca: Senhor, em nome de Jesus, ressuscita, Senhor. Lázaro foi 4 dias, esse aqui tem 12 horas. Entendeu? Então levanta esse homem, essa mulher, daí essa criança. Você não vai viver se você não agir, irmão. Você tem que entender isso. Você tem que ser um homem e uma mulher de atitude, um homem e uma mulher encorajado. Você está empoderado por Cristo, querido. Morrer pela sua vida, te deu poder e autoridade no nome dele, querido. Creia nisso, tome posse. E onde você chegar, que você impunhe as mãos e pessoas sejam curadas, cara. Cadeias sejam rompidas, grilhões sejam arrebentados e mortos ressuscitem em nome de Jesus. Você tem que crer nisso. Esse é o Jesus. Então, né? Você tem fé em Jesus? Aí lembra daquele dia que eu coloquei a palavra assim e falei: você tem fé? Tem. Eu falei: por que você não está fazendo, né? Então você tem fé em Jesus, irmão? Segue só a metade. Você tem fé em Jesus, irmão? E por que você não está fazendo, querido? É uma pergunta que você tem que se fazer.
Haja diferente a partir de hoje. Vai montar na moto, né, irmão? Varão, Senhor, direciona aí, Senhor. Te abre meus caminhos. No carro, onde quer que você esteja. Você tem que entender isso. Você, como homem e mulher de Deus, foi otorgado para você, meu irmão, uma procuração, um testamento. Está nas tuas mãos, querido. Está nas tuas mãos. Viva isso em nome de Jesus. Só a fé em Cristo te traz certeza, né? A palavra de Deus fala, né, que a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus. Essa certeza ela é vertente no teu coração, é uma certeza muito real. Só por meio de fé, irmãos, que você vai ter essa certeza. Por meio de oração, por meio de que o Espírito Santo traga ao seu coração essa verdade. E que você comece a caminhar todos os dias em prol dessa verdade. Que você nunca deixe de fazer nenhum tipo de ação que você não se lembre de Jesus. Nenhum tipo de ação. Antes de tomar decisões, antes de adentrar em lugares, pergunte como é que Cristo entraria, como é que Cristo adentraria. Você já imaginou Jesus pregando hoje em dia numa boca de fumo, como é que seria? Já parou para pensar nisso? Eu penso em um negócio meio maluco às vezes. Entendeu? Ele subiu lá o morro do Rio de Janeiro, meu irmão. Chegou lá na favela da Rocinha, eu acho que é uma das mais conhecidas. Já pensou ele pregando lá, como seria? Lá na favela. Você acha que ele botaria uma calça rasgada, uma camisa toda maluca para pregar para os caras que estão lá? Você acha que ele faria isso? Jesus é o mesmo, querido. Foi o mesmo ontem, é o mesmo hoje, vai ser o mesmo até o dia do seu retorno. Você consegue compreender isso? Você compreende isso, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você, olha só. Você já se imaginou pregando para um milionário? Milionário. Já se imaginou pregando para um milionário? Ninguém se imaginou pregando para um milionário? Por quê? Uma pergunta, essa não estava nem na palavra, mas eu creio que é de Deus. Por que você nunca se imaginou? Sabe por quê? Porque você acha que você não é capaz. Você entende isso? Você nunca se imaginou porque você acha que você não é capaz. E deixa eu te dar uma notícia. Estourou o estalinho, não foi? Acho que ele caiu em cima do estalinho. Entendeu? É fogo, meu irmão. O garoto cheio de fogo, está quebrantado já. Louvado seja Deus, meu irmão. Está cheio da presença. Entendeu? Mas repare isso. Sabe por que a maioria de nós não imagina pregando para um milionário? Sabe por quê? Porque você acha que você não é capaz. Entendeu? Realmente você não é capaz de convencer ninguém. Mas você está lá em nome de quem, querido? Você é Jesus. Você é Jesus? É que você é cristão, você é um pequeno Cristo, você não é Jesus. Você é Jesus onde você entra, querido. Você como cristão, a palavra cristão diz pequeno Cristo. Quando olharem para você, vão falar assim, lá vai Jesus. É irmão Wellington, meu irmão, mas é muito parecido com Jesus, hein, querido? Você é Jesus onde você entrar, querido. Entenda isso. Você não conseguiu compreender isso? Meu Deus, eu vou voltar para isso, vou voltar. Estratégia, entendeu? Você tem que compreender isso, querido. Onde quer que você adentre, você é Jesus, querido. Você é o embaixador do reino da eternidade. O nome de Jesus, ele está à tua disposição, querido, para usar em prol da eternidade do reino. Compreenda isso. A Carla falou que eu falo muito compreenda isso, mas é porque às vezes sabe que eu tenho vontade. Meu pastor falava assim, oh meu Deus, me dá um machado espiritual para a gente dar no meio do coco, assim, para abrir, para ver se entra e tal. A verdade, mas é verdade, você tem que, sabe, tome essa verdade para a sua vida. Quando você sair daqui hoje, quem jogou videogame aqui na vida? Uma vez pelo menos. Quem já jogou videogame? Uma vez só. Uma vez, já jogou uma vez, beleza. Não tem aquele módulo hard, não tem aquele módulo mais difícil. Bota o módulo hard, meu irmão, do cristão. Entendeu? Aciona o modo hard, o módulo aleluia hard, sabe? Sai daqui aleluiado, meu irmão. Meu irmão, bota a mão em cima de todo mundo, vai pregando para todo mundo. É isso que o Senhor quer que você faça, querido. Que você se encha da presença do Espírito Santo. E onde quer que você adentre, as pessoas olhem e falam, rapaz, eu li isso em algum lugar, eu já li isso em algum lugar que saiu da boca desse homem, dessa mulher aí. É Jesus falando por meio de você, querido. É o Espírito Santo do próprio Deus ministrando sua vida e permitindo com que você derrame nos outros aquilo que você está cheio. Em nome de Jesus. Para finalizar, eu sou muito afim, oh meu Deus, um dia eu vou falar assim, para finalizar alguém vai falar assim, sabe? Vamos lá, não, vai. Eu vou fazer de novo, bora treinar? Vamos treinar, vamos? Para finalizar, porque Deus é bom, querido, Deus é bom, louvado seja Deus. Esse aplauso é para o Senhor, meu irmão, porque Deus é bom, querido, que você tome posse disso, Deus é bom. Para finalizar, irmãos, o convite de Jesus continua sendo o mesmo, querido. Vamos ler junto, Mateus 11:28. Abra sua Bíblia. O convite do nosso amado, do nosso papai.
Eu falo dele assim, Deus sabe, com tanto temor e com tanto amor no coração. Ele continua sendo o mesmo para a sua vida todos os dias, o mesmo para a pessoa que está ao seu redor, sabe? Todos aqueles que se depararem com você, que você continue enviando esse convite. Não tem convite no WhatsApp hoje em dia, não tem? O WhatsApp, né, vai fazer aniversário hoje, naquela época mandava imprimir, né? Hoje em dia ficou mais fácil, né? Poxa, eu vou falar antes, para depois te falar. A gente ia no aniversário ontem, aí o aniversário, irmão, estava lá assim 3 horas à tarde, 3 horas. Aí a gente foi para o almoço. Quando saiu de lá, aí a mãe ligou, né? Poxa, vocês não vêm? Eu falei, 2 horas, né? A irmã quer que a gente ajude a arrumar, né? Aí falei, mas não é 3 horas, não, é 13. Eu falei, peraí, irmão, bora ver o convite. A gente olhava, depois eu mostro o convite, eu acho que era até tinha aqui no Zap. Meu irmão, o 1 era branco, saiu em cima do cadastro branco do short da menina, não apareceu. Então ninguém foi pro aniversário da menina, porque todo mundo ia chegar, tava 3 às 18. Eu falei, esquisito, 3 às 18, 3 horas, né? Você entendeu isso? Ou seja, às vezes a mensagem era passada de uma forma errada, né? A gente tem que ver se não está, de repente, obscuro. Por isso, quando a gente prega a verdade de Cristo, a gente tem que ser muito claro naquilo que a gente fala. Então vamos ler na Bíblia, Mateus capítulo 11, verso 28. Todos encontraram? Não tenha vergonha de dizer que não, que eu quero ler junto com você. Mateus, consegue? Mateus, pode botar. Diga Lion, né? Mateus 11, 28. O convite continua sendo o mesmo. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nossa, olha, 2000 anos praticamente, irmãos, o convite continua sendo o mesmo. Então eu peço que você fique de pé, que eu quero orar com você. Fica de pé em nome de Jesus. Não vai ter o A, não? Fique de pé em nome de Jesus. Ah, né? Amém. Eu quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Esse daqui é um lugar, irmãos, a igreja é um lugar de restauração, de reconstrução, um lugar de renovo, de um acréscimo do novo de Deus na sua vida. E eu não posso terminar uma palavra dessa sem perguntar para você: existe entre nós alguém que não confessou a Cristo e gostaria de fazê-lo hoje, sobre esse Jesus que nós apresentamos aqui, que é uma bênção para a vida de cada um de nós, que é o único caminho para a vida eterna? Eu creio que